Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já estava com saudade de vir aqui falar um pouco com vocês sobre as Sagradas Escrituras. E aí, como tem sido essa experiência incrível de conhecer um pouco mais do Deus das Sagradas Escrituras? Como já disse para vocês em outros vídeos, é impossível dizer que amamos o Senhor se não amarmos as Sagradas Escrituras. Esse livro aqui não é um livro comum. É o livro que leva-nos a conhecer o Deus que criou todas as coisas, o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa fé. E por isso é importante para todo cristão ler, meditar e conhecer as Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre Abraão, o pai da fé. Eu sei que no vídeo anterior nós já falamos algumas coisas sobre Abraão, a saída dele de Harã e também a saída dele do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, para obedecer à voz do Senhor e cumprir o propósito que Deus tinha para aquela família. Mas o interessante é que na história bíblica e na história da igreja, Abraão ele é conhecido como o pai da fé, como eu já disse anteriormente para vocês. Mas quando nós falamos sobre fé, normalmente nós atrelamos, ligamos fé a milagres, a milagres. E quando nós olhamos para a história de Abraão, embora a sua esposa era já avançada em idade e não podia dar filhos a Abraão, e aconteceu o milagre de Abraão ter um filho, a sua esposa gerar um filho, a história de Abraão não é marcada por muitos milagres. Sim, aconteceram milagres, mas não era uma enxurrada de milagres ao ponto de alguém atrelar fé a milagres e dizer Abraão é o pai da fé porque viveu muitos milagres. Não. Na verdade, Abraão ele foi considerado o pai da fé não por conta dos milagres que ele viveu, mas por conta da sua vida de obediência. Um dos maiores erros nossos é atrelarmos fé a milagres, quando na verdade fé ela está atrelada à obediência, e a obediência ela gera milagres. E é isso que você precisa entender. Quando você olha para a história de Abraão, você vai perceber que Abraão ele é o pai da fé porque ele obedecia ao Senhor. Ele começou obedecendo no capítulo 12, quando deixou a casa de seu pai, deixou os seus parentes, deixou a cidade onde eles estavam habitando e ouviu a voz do Senhor sem saber para onde ia. Ele apenas obedeceu. Ele apenas foi. O único momento da história de Abraão que nós vemos uma atitude de desobediência está no capítulo 16, quando Sara vai dizer a Abraão no versículo 2, dizendo: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sara. Esta concordância com o plano de sua esposa levou Abraão a um ato de desobediência. E esse ato de desobediência gerou consequências que perduram até hoje. Da serva de Sara, a Agar, nasceu Ismael. E Ismael deu descendência a uma outra nação que até hoje é inimiga da nação de Israel. Tudo por conta da desobediência de Abraão. Mas esse foi o ato de desobediência. Toda a história de Abraão é marcada por obediência, como eu disse, iniciou no capítulo 12, depois uma série de orientações que Deus havia dado a Abraão e Abraão sempre obedecendo. E a maior de todas as atitudes de obediência, quando você vai ler o capítulo 18, você vai perceber que Deus mais uma vez promete a Abraão que lhe daria um filho. Mais uma vez, Abraão ouve a voz do Senhor lhe prometendo filhos. E aí, quando você vai olhar para o capítulo de número 21, se não me falha a memória, isso, 21, você vai ver aqui o nascimento de Isaac, ou seja, Deus cumprindo a sua promessa. Um pouco mais à frente, no capítulo 22, você vai ver Deus colocando Abraão à prova e vai lhe pedir o seu filho Isaac, o filho da promessa, o filho que havia nascido por intermédio de uma provisão e um milagre de Deus. E Abraão obedece à voz do Senhor. Então entenda isso nesse momento, né, nesse momento de estudo, de meditação da palavra de Deus, de conhecimento do Deus das Sagradas Escrituras. Fé está atrelada à obediência.
Não adianta você querer viver os milagres, querer viver as provisões, os livramentos, se você não entender que primeiro você precisa aprender a obedecer o Senhor. Obedecer às Escrituras, obedecer às orientações, os mandamentos do Senhor. Porque fé está ligado à obediência. E a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé não há obediência. Sem fé não há obediência. Eu quero que esse vídeo marque você por essa frase. Sem fé não há obediência. Então, fé está ligado à obediência. E por isso que Abraão, ele foi o pai da fé. Porque ele foi aquele que de uma forma, não vou dizer cega, mas de uma forma irrestrita, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Ele não se importava o que estaria lhe esperando à frente, ele simplesmente ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Que a sua vida seja marcada por obediência e que assim você seja acrescido de fé no Deus das Sagradas Escrituras todos os dias. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.